Ora, muito bom dia a todos. O meu nome é Alexandre e o objetivo da nossa sessão de hoje é falar sobre a ferramenta do importador do e-fatura. Ahm, Esta ferramenta tem duas formas de trabalhar, de uma forma generalizada, em que nós podemos trabalhar à frente do e-fatura, à frente temporalmente, ou podemos trabalhar já com o e-fatura. De uma forma muito genérica, nós podemos estar a lançar a contabilidade sem que a informação esteja no e-fatura, sem estarmos à espera do e-fatura, ou podemos só lançar quando já tiverem informação no e-fatura. Por exemplo, neste momento, a nível do mês de novembro, já praticamente todo o e-fatura deverá estar carregado, pelo menos o próprio site AT até ontem teve alguns constrangimentos, portanto, penso que já a nível de novembro até já esteja praticamente tudo carregado. Então, de uma forma muito simples, nós podemos aceder aos documentos que já estão comunicados na fatura através da recolha de lançamentos no separador Compras e Fatura. E ao fazermos pesquisar dentro destas datas, podemos filtrar logo por contribuinte ou não, vão-nos aparecer a listagem de todos os documentos. Isto é uma empresa nova, é uma empresa que só foi introduzido o contribuinte e a senha na tabela da empresa e que ainda não tem qualquer tipo de configuração. Nas últimas semanas, algumas partes a nível de comportamento aqui deste módulo foram alteradas no Central Gest, e a primeira coisa que se percebe para os utilizadores que já conhecem é que a grelha, apesar de não haver nada configurado, como é que eu sei que não tenho nada configurado? Coluna de pré-definidos não tenho nada configurado, mas de uma forma muito simples eu consigo já perceber que não tenho aqui nada configurado, mas não tenho a grelha toda a vermelho. Isto porquê? Porque foi introduzida uma nova forma de trabalhar. Um, para, os, para os clientes que têm a sua versão atualizada, e eu vou só aqui tentar ver o histórico das atualizações, dê-me só aqui um momento. Para os clientes que tenham a versão a partir da versão 10.13 e também já a versão 10.96, que já vem com alguns melhoramentos sobre o que foi introduzido na versão 10.13, já vão ter a grelha com um trabalhar diferente. Falo nesta opção aqui, de contabilidade é fatura, otimização de inteligência artificial. Embutimos alguma inteligência artificial no programa no sentido de ajudar os utilizadores com os lançamentos do e-fatura. Como? Já vamos ver. Primeiro, o que é necessário e qual é o trabalho que pode e deve ser feito previamente a virmos à parte das compras do e-fatura. O trabalho que deve ser feito previamente é a conciliação, caso já tenham lançado alguma coisa. Podem aceder automaticamente por aqui, tem aqui a opção de conciliação e-fatura, ou podem, pelas funcionalidades, vir à conciliação. Esta conciliação é fatura, e eu agora vou só mudar para uma empresa que tem lançamentos. Esta conciliação é fatura, basicamente, está a comparar o que nós temos na contabilidade com aquilo que já está lançado. Esta ferramenta usa três campos muito importantes. Usa o contribuinte, usa o documento externo e usa também o valor. Ora, este mês é um mau mês, peço desculpa, vamos aqui só andar para setembro, que já é um período de IVA tratado. Portanto, nesta ferramenta, então, temos a possibilidade de ter a percepção do que é que temos comunicado no portal e que ainda não temos tratado e que já temos tratado ou ignorado. Neste caso aqui, temos o quê? Neste período, de 1 a 30 de setembro, temos documentos no e-fatura sem relação com contabilidade. São documentos que o programa não detecta que tenham sido lançados.
E depois temos o separador dos documentos já lançados na contabilidade ou ignorados. Como é que o programa sabe que eles estão lançados? De uma forma muito direta, por dois motivos. Primeiro, porque já existe um lançamento com este contribuinte que tem este documento externo. E esta é a primeira regra de validação. Ou seja, quando os documentos são lançados pelo e-fatura, o cabeçalho do documento é preenchido com o número completo, tal e qual o que vem no portal, e a conciliação é direta. O programa sabe que este contribuinte tem este documento externo e automaticamente diz que é um documento já lançado na contabilidade. Por vezes, ao lançar à mão, não é fácil isso acontecer, mas já vi acontecer algumas vezes. O cliente consegue, ao lançar manualmente, que o número seja exatamente igual. Não é fácil porque muitas vezes há informação, e estou a olhar, por exemplo, para estas faturas aqui, é muito difícil lançar com o número todo completo, asterisco, asterisco, espaços, tudo. Então, quando é do e-fatura, é 100% certo. Quando é à mão, poderá não ser. De uma forma muito simples, o que é que eu tenho aqui? Tenho só documentos a branco, portanto, são documentos que foram lançados exatamente o documento externo, textualmente igual ao que estava comunicado. Temos documentos a roxo, que são o quê? São documentos que foram ignorados pelo utilizador, em que optou-se por não se querer saber deste documento para lançamento. E depois temos documentos a vermelho, que são documentos do fornecedor ignorados, em que se pode simplesmente dizer que não se quer tratar os documentos daquele fornecedor e podem-se ignorar os documentos. Por outro lado, o que pode acontecer é que o utilizador, e vou escolher a primeira fatura de todas, o utilizador, ao lançar o documento, pode simplesmente apenas lançar uma parte e vou apagar, vou só deixar esta parte do texto, em que o utilizador, ao lançar, lança apenas uma parte do documento e, nesse caso, o que é que o programa vai fazer? Vai mostrar, no lado dos documentos sem relação com a contabilidade, uma linha a verde. Esta linha a verde significa o quê? Significa que há documentos possíveis. Qual é a diferença entre um documento ser um documento possível ou ser um documento com algumas semelhanças? Para o documento ser um documento possível, estamos a falar que o documento tem o mesmo valor, o mesmo contribuinte e a terminação do documento é igual. Nós estamos a validar se a terminação, neste caso o 591411, que é o que está aqui, se está no documento externo. Está. É a terminação do documento. Então, é um documento possível. Se eu não tivesse informação de número de documento externo, vamos aqui só abrir o documento. Se eu, por algum motivo, me esquecesse de lançar o número da fatura, a linha não aparece já verde, não percebe que haja algum documento possível, aparecem em baixo então o quê? Documentos com algumas semelhanças. A linha não é identificada com nenhuma informação, são documentos com algumas semelhanças, e neste caso o que acontece? Está cá uma fatura que é de maio, outra fatura que é de maio, tudo o mesmo valor, mesmo contribuinte, está cá a fatura do mês 9. Daqui nós temos duas hipóteses. E está esta opção aqui, que é associar documentos sem alterar documento externo. O que é que isto faz? Se eu simplesmente associar, o documento vai passar para os documentos já conciliados com uma legenda amarela, ou seja, foi associado apesar de ter um documento externo diferente. Um está preenchido, o outro não. Aqui existe a possibilidade de, estão lá direito, remover esta associação e ao voltarmos a este lado, temos aqui novamente e se eu retirar esta opção e se eu fizer associar, o programa vai-me logo mostrar um alerta a perguntar se eu pretendo alterar o documento interno, eu vou dizer que sim. E neste caso, o documento já ficou automaticamente registado sem legenda, porque neste momento o documento externo é exatamente o mesmo.
Daqui, ainda temos a possibilidade, então, de ignorar os documentos. Se eu me enganar, posso deixar de ignorar e o documento volta a ficar na lista dos documentos pendentes de ser lançado. E temos ainda a possibilidade de, caso tenhamos ignorado os documentos todos de um fornecedor, deixar de ignorar sempre os documentos deste fornecedor. Daqui, é possível depois no final, tendo o trabalho já todo feito, de enviar via e-mail um ficheiro de Excel para o cliente com os documentos. Quais são as colunas que vão sair? As colunas que vocês tiverem configuradas na grelha. A minha grelha, por acaso, tem algumas colunas a menos. Vou só aqui fechar o e-mail. A minha tem algumas colunas a menos. Eu simplifiquei a minha grelha. No entanto, podem e devem pôr as colunas que precisarem. Ao fazer um envio via e-mail, é disputado o envio de um ficheiro automaticamente neste sentido, em que vem com a informação dos documentos pendentes, ou podem só simplesmente exportar o Excel, em que gravam o ficheiro de Excel onde pretendem e depois podem trabalhar posteriormente. Isto, então, a parte da conciliação. Para quem lança documentos à mão, porque estão a lançá-los antes de estarem comunicados, podem e devem começar por este lado. Do outro lado, imaginem que estão agora a lançar o mês 11, porque fazem fechos mensais para o cliente, podem começar pelo e-fatura, lançam o que está do e-fatura, que fica automaticamente conciliado, e depois lançam o resto dos documentos que tenham manualmente. Quando for carregado o e-fatura no portal, vêm cá fazer a conciliação. Então, vamos voltar à recolha. Regras muito importantes, peço desculpa, não, vamos aqui voltar à outra empresa. Regras muito importantes nos documentos e na recolha dos documentos. Antes de mais, para quem trabalha com a fatura, há aqui uma opção na configuração dos documentos da fatura que mostra documentos de fornecedor ignorados na conciliação. Se eu ignorar documentos de fornecedor, não estamos a dizer ignorar documento a documento, estamos a dizer que eu posso chegar à conciliação do e-fatura e dizer que eu não quero tratar os documentos daquele fornecedor. Eu, com esta opção, neste caso ela está ativa e vai mostrar os documentos sempre todos. Se eu simplesmente não quiser, e às vezes estamos a falar, por exemplo, do caso do ZNI, que tem as faturas do foro pessoal e nós sabemos que aquele contribuinte é sempre do foro pessoal, se desativarmos esta opção, ao ignorarmos pela ferramenta da conciliação todos os documentos daquele fornecedor, automaticamente eles já não vão aparecer aqui pendentes para lançamento e na conciliação vão estar sempre no separador dos documentos ignorados. A partir daqui, temos várias formas de trabalhar. Isto é uma empresa, como eu já tinha dito, uma empresa nova, em que só configurei a senha de acesso à AT, e neste momento tem então aqui a listar. Outra alteração que houve é que neste momento passa a haver uma coluna que informa o utilizador se já tem a conta corrente criada para aquele contribuinte ou não. Então, eu vou escolher um documento qualquer. E neste momento existem agora duas formas de trabalhar. Existem três, na verdade. Uma delas poderá ficar a cair um bocado em desuso. Portanto, vou falar mais de duas, que são quais? Nós podemos trabalhar com pré-definidos ou podemos trabalhar diretamente com os lançamentos diretos. O que é que eu quero dizer com isto? Eu posso chegar aqui a este fornecedor e quem diz a este fornecedor, nós temos aqui uma opção na configuração em que eu posso configurar por defeito um pré-definido genérico para todos os contribuintes. Por exemplo, eu vou chegar aqui, vou dizer que, vamos imaginar que eu tenho genericamente 90 e muitos por cento é tudo compras. Eu posso chegar aqui à configuração, dizer que tudo o que for documentos do tipo FT eu quero que sejam, por defeito, compras de mercadoria. E neste momento foi configurado nos fornecedores por defeito, já aqui a parte nos documentos de fatura, aquele pré-definido. Este é um documento do tipo fatura-recibo, portanto,
não foi feito nada, não aconteceu nada. Nestes aqui, então, começou logo aqui um alerta de que não foi possível obter a conta corrente do número de contribuinte. Ou seja, este pré-definido é um pré-definido que trabalha conta corrente. Houve uma formação de pré-definidos no mês anterior, ela está na área de cliente, podem ir consultar. Também está no site da Central Gesto, também podem lá consultar. Se tiverem alguma dúvida quanto à criação e manutenção dos pré-definidos. Neste caso, como isto é um pré-definido que pede conta corrente, como eu não tenho conta corrente, ele dá-me aqui o alerta de que não foi possível obter. A partir daí, o que é que eu posso fazer? Botão lá direito, e tenho aqui a opção, tenho 4 opções. Primeiro é configurar o fornecedor, e serve para quê? Neste caso, por exemplo, isto não seria compras. Isto seria um outro tipo de pré-definido. Então, eu posso simplesmente chegar aqui a configurar o fornecedor e, apesar de eu ter uma configuração genérica para toda a empresa, eu posso dizer que este caso é um caso à parte e posso-lhe associar um pré-definido direto. Ora, o que é que nós temos aqui? Serviços bancários FT. Qual é a vantagem e a desvantagem? De uma forma muito simples. É a situação que eu estava a referir no início de se genericamente for tudo compras, o que é que perdem menos tempo a configurar? É configurar um pré-definido para todos e depois irem tratar os casos, ou não, as compras são residuais, têm muitos fornecedores de outras situações. Então, se calhar, não compensa o trabalho que vão ter a estar a fazer uma configuração genérica e depois irem na mesma fornecedor a fornecedor fazerem uma configuração específica. Mas agora, alterando para o próprio fornecedor, já tenho aqui a possibilidade de ter então um pré-definido específico e não o pré-definido genérico. A qualquer momento, vamos sair e voltar só a entrar. As configurações, elas ficam sempre guardadas, elas passam de mês para mês, mas neste momento, e com a segunda forma de trabalhar, que não recorre a pré-definidos, quando nós saímos e voltamos a entrar na recolha de documentos, é ativado aqui um botão que me permite ativar o modo de sugestão de documentos. O que é que este modo faz? Quando nós temos um pré-definido genérico configurado, como é o caso aqui desta compra, quando nós ativamos esta opção, o programa deseja ativar o modo de sugestão. Ao ativar este modo, as configurações globais de pré-definidos, ou seja, aquelas que são feitas genéricas para todos, são eliminadas. As que forem configuradas fornecedor a fornecedor vão se manter. Ou seja, apenas o que eu configurei mantém-se. A partir daqui, trabalhando com pré-definidos, o que é que nós teríamos que fazer? O que é que nos faltaria? Botão lá direito, gerar nova conta corrente, em que eu digo qual é a natureza, sugere-me sequencialmente qual é o número da conta e o nome, faço gravar, ficha do fornecedor criada com sucesso, posso ver logo a ficha ou não. O que acontece é que eu já tenho o fornecedor no lançamento e é uma questão de validar e gravar e está feito o lançamento. Não trabalhando com pré-definidos, o que é que o programa agora me permite? Permite-me que eu chegue ao documento e que possa lançar diretamente cá em cima. Então, eu vou selecionar este Securitas por um motivo muito simples, porque tem vários documentos. Então, antes de mais, quero conta corrente ou não quero conta corrente? Eu quero lançar conta corrente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, botão lá direito, gerar nova conta corrente. Gravar, não quero ver a ficha, ok. E o que é que o programa faz automaticamente? Marca-me aqui a última coluna a dizer que já tenho uma conta corrente criada para este fornecedor e automaticamente é-me posicionada a conta do fornecedor a crédito com o valor total da fatura. A partir daqui eu posso completar o lançamento, portanto vou pôr vigilância e segurança, teria que ir ver o IVA. Como é que eu vejo o IVA? Posso abrir aqui informação da linha, é 4801, tudo à taxa normal. Ok, então vigilância e segurança à taxa normal e o valor total
4801. E o programa fez-me logo as contas do IVA. Tenho o meu documento balanceado, posso simplesmente gravar. A nível da conciliação, os dois documentos já lançados vão já aparecer os dois como conciliados, automaticamente, porque os dois vieram da recolha. Vou aqui só carregar. Estão os dois lançados. E qual é, a partir daqui agora, o trabalho que acontece já de uma forma automática? Neste fornecedor, apesar de eu não ter qualquer tipo de pré-definido, como já existe um lançamento deste tipo de documento com conta corrente e com estas bases tributável, o programa automaticamente assume como sugestão fazer um lançamento igual, atualizando os valores, como é óbvio. Portanto, eu neste momento tenho aqui uma sugestão, posso alterar as contas caso pretenda. Se eu quiser dizer que por acaso é para banco, posso dizer que vai para banco. Se eu não quiser esta sugestão, o que é que eu posso fazer de uma forma muito simples? Cancelar a sugestão e o programa vai-me limpar toda a grelha e eu lanço o documento como eu pretender. Se eu só quiser alterar uma conta, é só alterar diretamente na grelha e depois fazer o gravar para lançar o documento. Esta situação vai depois acontecer em todos os documentos, mês após mês, o programa vai sempre puxando a informação que foi utilizada anteriormente. Ou seja, neste momento, então, tem a possibilidade de ou configurar um pré-definido, e o pré-definido faz o seu trabalho para lançar o documento, ou então, em função do que já existe registado, sugerir o lançamento completo, caso não tenha sido nada registado, como por exemplo aqui neste documento. Não foi nada registado. Não temos uma conta corrente. Então a grelha está em branco, o utilizador pode inserir os dados, ponha, por exemplo, vou pôr aqui a conta, seta para baixo, próxima conta, no final faço gravar. Relativamente ainda às sugestões, o que acontece? O programa, por defeito, vai ter em conta o último diário utilizado. Como eu lancei com um pré-definido, o pré-definido estava configurado para o diário 56, o lançamento que foi feito a seguir, o programa por defeito sugeriu o diário 56, porque foi o diário que foi usado. No entanto, se eu chegar aqui a este lançamento e disser que quero lançar no diário 1, e neste caso, ao pôr estou a cancelar a sugestão, vou pôr a crédito aqui a Securitas, não quero fazer controle conta corrente, são 51,70, e aqui é vigilância à taxa normal, por 51,70, gravar. Ora, neste caso, o que acontece é que, como este documento foi lançado no diário 1, é sugerido o diário 1. Se eu for aqui este documento, por exemplo, ele agora vai-me sugerir o último documento que eu trabalhei, mas a sugestão é sempre feita. Por exemplo, vou pegar aqui neste e vou dizer que tem, isto é uma fase simplificada, deixa-me só ordenar por exemplo, temos aqui, por exemplo, este, vamos gerar nova conta corrente, ora 6241, ora temos 54,78 a taxa normal e temos a taxa reduzida 302. Ok? Eu enganei-me só aqui numa situação. Ele sugere novamente, usei duas bases tributáveis, ele sugere novamente as bases tributáveis, vai sugerir sempre o diário, sempre que eu alterar alguma situação, ele limpa a grelha para que o utilizador, se nós estamos a fugir àquilo que foi feito da última vez, então ele limpa a sugestão porque já será diferente
ao que aconteceu da última vez. Portanto, 6241 por 49,37 e por 3,02. Está no diário 56. Portanto, neste momento, o que acontece? Sugere o diário 56 para o lançamento da Iberdrola e aqui no caso do banco tem conta corrente criada, deixem-me só procurar onde é que está o outro. Continua a sugerir o documento do diário 1. Porquê? Porque este documento foi lançado no diário 1, portanto, respeita a regra do diário. O outro documento, se não tivesse sido lançado em diário nenhum, ele vai sugerir o lançamento onde foi feito o último, documento do outro fornecedor. Se aquele até já tem um diário específico dele, então vai sugerir no seu lançamento nesse diário. Respeita a divisão que o utilizador vá fazendo, o programa tenta sempre manter as regras que encontra e que vêm de trás. A terceira opção que eu disse, que de certo modo acaba por cair em desuso, é o quê? É lançado diretamente na recolha, em que eu posso simplesmente chegar aqui e dizer que quero lançar diretamente na recolha. É uma opção que de certo modo acaba por agora cair em desuso, porque podem lançar diretamente aqui em cima, porque se fizerem lançar na recolha, têm que indicar diário, período descritivo e depois fica automaticamente na grelha. Portanto, vão cair exatamente na mesma situação do que lançarem diretamente em cima. A quarta opção que está aqui, ignorar este documento. Daquilo que nós tínhamos já falado, se eu ignorar, este documento não é para lançar, ele sai-me da grelha, quando eu for à conciliação da fatura, ele vai lá estar como sendo um documento ignorado. Outras opções ainda, lançamentos em série, em que eu posso, e depois nós podemos filtrar, vou, por exemplo, filtrar aqui a Iberdrola. Posso ir por nome, não preciso saber o contribuinte de cor, eu sei que é deste fornecedor. Este fornecedor tem um contribuinte que é este. Ao pesquisar, são pesquisados todos os lançamentos. E o que é possível fazer? Como o programa até já tem uma sugestão de lançamento para estes documentos, e quando nós estamos a trabalhar com a opção de lançar em série, ele não mostra em cima. Se eu agora selecionar, ele vai me mostrar em cima, mas quando eu já estou a trabalhar em série, ele não altera a pré-visualização. Posso selecionar os vários documentos e tem aqui a opção em baixo de lançar. Ele vai respeitar as regras que já tem atrás, no caso não sejam pré-definidas, vai respeitar o comportamento do pré-definido e lançar. No entanto, há situações, mesmo com esta funcionalidade de sugerir o lançamento, há situações que o programa não consegue, a nível de sugestão, colmatar. Dou um exemplo muito simples, que é o caso dos seguros. Os seguros, como sabem, têm imposto de selo. A questão é que nem todos os impostos de selo são comunicados da mesma forma e depois também depende do lançamento que se pretende. Pontualmente, eu agora estava a ver se tínhamos aqui algum documento de seguro. Temos aqui um seguro. Este até não é problemático. Porquê? Porque a soma das linhas até está de acordo com a informação que está no cabeçalho. A questão é que isso nem sempre acontece e muitas vezes por força do imposto de selo. O que acontece muitas vezes é que, vamos aqui só, estava só aqui a ver se tínhamos aqui algum. De uma forma muito simples, o que acontece é que a nível de imposto de selo, muitas vezes o valor vem comunicado como imposto de selo e vem aqui na coluna. Muitas vezes não vem comunicado, muitas vezes a informação que vem de linhas é diferente da informação de cabeçalhos. Já me aconteceu encontrar um documento que não é fatura,
cuja base tributável nas linhas eram 10 euros e o total do documento eram 280 situações das seguradoras. Nesse caso, a nível de sugestão, o programa não vai conseguir fazer a sugestão em função dos valores que são comunicados. Aí continua a ser melhor solução trabalhar de acordo com os pré-definidos. Os pré-definidos têm a possibilidade de fazer a configuração de linhas que suportam os impostos de selo, ou de configurarem pelo total, em que podem dizer que o fornecedor vai buscar o total e que a base tributável é igual a esse total. Tem essas possibilidades de configuração. A nível de sugestão, não é tão linear nessa situação. Nós vimos aqui as sugestões a partir de lançamentos já feitos do e-fatura, mas se for um lançamento que é feito manualmente, num diário qualquer, com banco ou sem banco, com fornecedor ou sem fornecedor, o programa vai tentar sugerir exatamente a mesma coisa no mesmo diário, mesmo não tendo sido lançado através aqui da ferramenta do e-fatura. Pronto. E a nível de funcionalidade, era isto que nós tínhamos para vos passar. Qualquer questão, estejam à vontade de a colocar.